A história da Segunda Guerra Mundial. A queda de Singapura. Distribuição Sinapse. Nas primeiras semanas de 1942, a batalha seguia na Europa Ocidental e no norte da África, e a ameaça de invasão japonesa à Malásia e a Singapura se tornou realidade. Era impensável para os britânicos que a ilha que eles apelidaram de Gibraltar do Oriente pudesse cair, mas ela caiu com consequências terríveis. Uns 8.000 prisioneiros de guerra foram feitos em Singapura e mais 50.000 na Malásia. Por isso, o primeiro-ministro Winston Churchill a chamou de pior desastre e maior rendição na história britânica. Mas antes do desenrolar dos eventos de 1942, os japoneses tiveram que neutralizar a possibilidade de intervenção americana. Eles estavam sedentos de recursos, não tinham uma fonte de petróleo e tinham perdido 93% de seu suprimento depois que o presidente americano Franklin Roosevelt ordenou um embargo em julho de 1941. Apesar dos japoneses terem um tratado de petróleo com os holandeses, ele também foi quebrado depois que a Holanda se uniu ao embargo. Precisando de petróleo, metal e outros recursos, o Japão podia se retirar e perder ou encontrar os recursos em outros lugares. Esses recursos estavam no Pacífico Sul. A frota americana do Pacífico era a única força capaz de desafiar a Marinha do Japão. Os americanos tinham bases nas Filipinas que podiam ameaçar linhas de comunicação entre ilhas japonesas e as Índias Orientais. Cada petroleiro para o Japão teria que passar por Luzon, de propriedade americana. Em 7 de dezembro de 1941, a Força Aérea do Exército Imperial Japonês destruiu boa parte da frota e da Força Aérea Americanas, baseadas em Pearl Harbor. A audácia foi tanta que quase seria inacreditável. O presidente Franklin Roosevelt descreveu como um dia em que vivemos na infâmia. Os Estados Unidos não poderiam mais ser isolacionistas. A guerra não podia mais ser vista como um conflito puramente europeu. Em 8 de dezembro de 1941, o Congresso americano votou pela existência de um estado de guerra entre Estados Unidos e Japão. Em 11 de dezembro, os países do eixo, Alemanha e Itália, declararam guerra aos Estados Unidos. O Congresso imediatamente reconheceu a existência de um estado de guerra com a Alemanha e a Itália. Os Estados Unidos agora estavam em guerra em todos os frontes. O conflito no Pacífico e a guerra na Europa tiveram causas diferentes. Parte do motivo do seu envolvimento foi a decisão de Adolf Hitler de declarar guerra aos Estados Unidos horas depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Os japoneses sequer haviam pedido ajuda e, mesmo se pedissem, ele não tinha nada a oferecer. Havia americanos que não apoiavam a perspectiva de uma guerra no Pacífico e outra na Europa. Mesmo assim, a decisão de Hitler de declarar guerra significava que as duas maiores potências militares e industriais do mundo, Estados Unidos e Rússia, agora estavam unidas contra ele.
A principal causa da guerra no Pacífico, como veremos, foi a decisão do Japão de estender seu império. O que a Grã-Bretanha fez 100 anos antes, o Japão agora queria copiar. Ambos são países em ilhas, ambos precisam de matérias-primas de fora. A Grã-Bretanha lutou e conquistou terras estrangeiras e pôs seus recursos sob domínio do império. O Japão agora sonhava em fazer o mesmo. Para os japoneses não existia uma Segunda Guerra Mundial. Para eles, era a Guerra da Grande Ásia Oriental, um conflito que começou não em 1939, mas em 1931, com a invasão da Manchúria. A China era o grande inimigo. Com 65 milhões de bocas para alimentar, os militares japoneses decidiram que a única maneira de sustentar a população era a expansão. Os japoneses foram invasores cruéis da China na busca pela glória do império, mas também pela riqueza de mercados maiores para sua indústria. No entanto, a riqueza que o Japão queria tomar com a invasão pertencia naquela época às potências coloniais europeias. Os franceses estavam na Indochina, os holandeses nas Índias Orientais e os britânicos na Malásia, em Singapura e na Birmânia. Com as potências coloniais lutando uma guerra na Europa, suas capacidades militares eram utilizadas totalmente. O Japão escolheu esse momento para agir. Mas se o Japão queria ser bem-sucedido contra essas antigas potências coloniais, ele teria que impedir que a frota americana no Pacífico fosse ajudá-las. O ataque a Pearl Harbor deu a eles a brecha que precisavam. O Japão atacou rápido e forte as posses americanas no Pacífico, as Filipinas, as ilhas Wake e Guam. O atol de Midway foi atacado por navios de guerra japoneses. Era um padrão a ser repetido várias vezes. Depois, eles seguiram para o continente asiático. Hong Kong, que os japoneses chamavam de cidadela do imperialismo britânico na China, foi atingida pelo ar e pelo mar. Aeroportos na Malásia sentiram a violência da Força Aérea Imperial Japonesa. Singapura foi bombardeada. Soldados japoneses chegaram ao norte da Malásia e ao sul da Tailândia. A principal base aérea americana nas Filipinas, Clark Field, foi atacada. Nas Filipinas, a ilha principal de Luzon foi atingida. E também a britânica Bornéu, onde a única unidade em terra dos aliados, um pequeno batalhão indiano do 15º Regimento Punjab, conseguiu resistir por 10 semanas antes de ser vencido. Depois de uma semana de luta, no dia do Natal de 1941, a guarnição britânica em Hong Kong caiu. Ela aguentou mais que qualquer um esperava. Isolada na ponta sudeste da China, Hong Kong foi considerada dispensável. 6.000 defensores enfrentaram 40.000 japoneses. O final chegou quando as reservas da colônia foram tomadas. Não havia o que fazer senão se render. A campanha japonesa na Birmânia demorou bem mais. A Birmânia foi um alvo muito desejado. Ela deu aos britânicos uma saída para a Índia. Era a joia da coroa colonial. E mais, desde 1938, a estrada da Birmânia, que ia de Mandalay a Kunming, era a única rota de suprimentos por terra das forças nacionalistas lutando contra os japoneses na China. Com os americanos acreditando erroneamente que a China contribuiria para ajudar a vencer o Japão, era essencial que a estrada se mantivesse aberta e a China se mantivesse suprida. A
A China se uniu aos aliados, declarou guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. E o general americano Joseph Stilwell, Vinegar Joe, como era conhecido, se uniu ao líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek como seu chefe do Estado-Maior. Apesar de terem sido bem-sucedidos repelindo o ataque japonês à China em 15 de janeiro, seu sucesso durou pouco. Os japoneses já estavam na Birmânia e eles não deixaram a selva densa prejudicar suas ambições. Onde estradas foram bloqueadas, eles simplesmente seguiam pela vegetação. As forças birmanesas treinadas pelos britânicos não puderam conter o avanço. O primeiro objetivo do Japão era Rangoon, o único porto da Birmânia. Eles chegaram a ele e o tomaram em início de março. Quando as forças japonesas conseguiram o controle da ponta birmanesa da estrada, eles conseguiram não só ganhar os ricos recursos de petróleo e borracha que a Birmânia tinha a oferecer, mas também encerraram as relações por terra entre a China e os aliados. A Birmânia ficaria nas mãos japonesas até maio de 1945. Na nação filipina, as forças aliadas eram comandadas pelo general Douglas MacArthur. As Filipinas eram oficialmente território dos Estados Unidos desde 1902. Nos meses até a guerra, os dias eram lentos, com cerimônias, inspeções e treinamento. Oficiais e suas esposas ocupavam suas noites e fins de semana com eventos sociais e partidas de golfe, enquanto os soldados aproveitavam as delícias ofertadas nos bares de Manila. A defesa das milhares de ilhas que formavam as Filipinas era um pesadelo. Elas ficavam a mais de 12.800 quilômetros da costa oeste americana, mas a apenas 320 quilômetros de Formosa, de domínio japonês. Para defendê-las, o general MacArthur tinha o equivalente a 2 divisões de soldados, 16 mil soldados de linha de frente e 12 mil patrulheiros filipinos. Ele podia convocar 1.000 milicianos filipinos adicionais, mas eles não estavam treinados nem equipados. Não eram força suficiente para enfrentar o poder do exército imperial japonês. Estrategistas americanos desenvolveram 2 planos para reagir à possível agressão japonesa. Um para a Marinha, outro para o Exército. A Marinha planejava lutar pelo Pacífico Central para uma apoteótica e decisiva batalha com a frota japonesa. O Exército não viu como salvar as Filipinas e preferiu uma defesa estratégica ao longo de uma linha entre Alasca, Havaí e Panamá. Mas excluir as Filipinas era politicamente impossível. Com a guerra se aproximando, esforços foram feitos para fortalecer as defesas da comunidade. Tanto o general MacArthur quanto o chefe do Estado-Maior do Exército, general George Marshall, que comandava as forças americanas no Havaí, superestimaram as habilidades de suas próprias forças e subestimaram a força e a habilidade japonesas. Em particular, eles exageraram o poder do novo bombardeiro B-17, a Fortaleza Voadora. Alguns deles foram mandados às Filipinas nos últimos dias de paz. Seus esforços foram pequenos e chegaram tarde demais. Com a frota americana do Pacífico paralisada em Pearl Harbor, a Força Aérea do Exército Imperial Japonês agora virou sua atenção às Filipinas e pegou a Força Aérea Americana em terra. O Japão tinha a supremacia do ar total. Uma pilha de torpedos foi destruída, submarinos americanos foram inutilizados. Somente o exército americano-filipino de MacArthur, cercado, se mantinha na principal ilha filipina de Luzon. O exército japonês aterrissou ao norte de Luzon em 22 de dezembro de 1941 e começou a seguir para o sul em direção a Manila. Primeiro, MacArthur estava inclinado a encontrar os japoneses nas praias.
Mas sem força aérea e somente podendo convocar a pequena frota asiática, ele não estava em condições de desafiar o Japão pelo mar. Apesar dos soldados americanos e filipinos serem excelentes, a realidade era que eles eram muito poucos. Depois de 2 semanas lutando, os soldados americanos e filipinos se retiraram para a península de Bataan, no lado oeste da Baía de Manila. Lá, MacArthur podia seguir uma estratégia de defesa e atraso, diminuindo suas linhas e usando o terreno montanhoso e coberto pela selva em seu favor. E também poderia negar aos japoneses o uso de Manila como porto. Talvez pudesse até aguentar o suficiente para que um reforço fosse montado nos Estados Unidos. Mas não foram apenas balas e bombas que os aliados encararam. Os japoneses fizeram uma guerra de propaganda nos céus das Filipinas, jogando milhares de panfletos nas tropas aliadas, insistindo que elas não tinham saída e pressionando uma rendição. Mas não houve capitulação. Em 26 de dezembro de 1941, MacArthur declarou Manila uma cidade aberta. Não haveria briga por ela. Em 2 de janeiro, Manila e a base naval americana em Cavite foram capturadas. MacArthur dirigiu as operações de sua base na fortaleza da ilha de Corregidor. Apesar da península de Bataan estar bem fortificada, ela estava superpopulada, 106 mil soldados e civis. Havia pouca comida e pouca munição. A doente e malnutrida força americana-filipina, atingida pela disenteria e pela malária, continuava a lutar. Mas a doença e a falta de alimentação apropriada tiraram mais vidas do que o inimigo. Em março, estava claro que a ajuda dos Estados Unidos não viria. Mesmo assim, os aliados suportaram por 4 meses. Apesar da tentativa de manter as Filipinas ser notável, era inevitavelmente inútil. Em fevereiro, o general MacArthur recebeu a ordem do presidente Roosevelt para sair. Em 12 de março, ele embarcou em um torpedeiro sob novas ordens de assumir o comando das linhas de comunicação entre Austrália e Estados Unidos, que agora estavam sob ameaça. Quando deixou as Filipinas, ele declarou: "Eu voltarei." A frase se tornou um grito de ataque para os aliados. De seu barco, MacArthur embarcou em um avião para Darwin. Seu B-17 vacilou no ar no aeroporto Del Monte, em Mindanao, com o motor crepitando. O voo de 5 horas levou ele e sua equipe até as ilhas de Celebes, no Timor, e na parte norte de Nova Guiné, capturadas pelo inimigo. De alguma forma, eles conseguiram evitar os caças Zero do inimigo. Quando finalmente chegaram a Darwin, descobriram que ela estava sob ataque japonês. Então seguiram para o aeroporto de Batchelor, a 80 quilômetros de distância. Quando eles desembarcaram da aeronave, um MacArthur cansado disse: "Foi por pouco, mas na guerra é assim. Você ganha ou perde, vive ou morre, e a diferença é ínfima." Alguns oficiais da Marinha Americana disseram que MacArthur tinha somente uma chance em 5 de escapar das Filipinas. Pelas ondas do rádio, a Rosa de Tóquio dizia que os japoneses o tinham capturado. Mas MacArthur e sua família escaparam. Seria da nova base australiana que ele conduziria a próxima fase de operações. Seriam necessários mais de 2 anos para que ele pudesse cumprir sua promessa.
Em outubro de 1944, ele voltou às Filipinas no comando da Força de Invasão Americana. Como já descobrimos, um dos principais motivos por trás da política de expansão do Japão era a sua necessidade de recuperar o petróleo perdido quando os Estados Unidos reforçaram seu embargo. Então, com 18 meses de suprimento de petróleo em suas reservas, a máquina de guerra imperial japonesa invadiu as Índias Orientais, ricas em petróleo, em 11 de janeiro. Uma união de forças americanas, britânicas, holandesas e australianas, comandada pelo general Wavell, foi formada para proteger a cadeia curva de ilhas, que começa no noroeste, em Sumatra, e continua para o sudeste por Java, Bali, Flores e Timor. A última apenas a 640 quilômetros da costa de Darwin, na Austrália. Quando o general Wavell assumiu o comando, a perspectiva não era boa. Forças holandesas estavam espalhadas pelas ilhas em pequenas guarnições. O apoio aéreo era pouco. Não havia porta-aviões para um apoio naval. Os japoneses atacaram o sul de Sumatra com 700 paraquedistas em 13 de fevereiro. A ameaça a Java era iminente. Sob ordens de Churchill, o general Wavell foi para a Índia. Isso deixou as forças holandesas sob o comando do almirante holandês Helfrich. 3 batalhões australianos, um esquadrão de tanques britânicos e 5 esquadrões da RAF. Juntos, eles levaram o Japão ao que ficou conhecido como a Batalha do Mar de Java. Foi uma ação bem feita, mas os japoneses não foram detidos. Quando as forças invasoras japonesas chegaram em terra, a marinha aliada em Java deixou de existir. Sem cobertura aérea nem apoio naval, a resistência em terra foi pouca. O almirante Helfrich se rendeu em 8 de março. Enquanto isso, as forças imperiais japonesas se moviam pelas selvas da Malásia em direção a Singapura. Os britânicos viviam lá desde 1819, quando Sir Thomas Stamford Bingley Raffles fundou um posto de comércio lá. Ela logo se tornou um posto avançado britânico importante, e o crescimento rápido da importância de Singapura para a Companhia das Índias Orientais assegurou que os britânicos ficassem de vez. Em 1824, o status de Singapura como posse britânica foi firmado no Tratado Anglo-Holandês, que dividiu o arquipélago da Malásia entre as duas potências coloniais. Os britânicos controlavam a área norte dos estreitos de Malaca, incluindo Penang, Malaca e Singapura, enquanto a área ao sul dos estreitos foi designada aos holandeses. A Grã-Bretanha também tinha interesse na Malásia, ao norte da ilha de Singapura. Ela se tornou uma importante fonte de borracha e estanho. Em 1910, o padrão britânico foi estabelecido nas terras malaias. Os estreitos eram colônia da coroa, comandados por um governador sob supervisão do Departamento Colonial em Londres. Sua população podia ser 50% chinesa, mas todos os moradores, independente da raça ou do credo, eram cidadãos britânicos. Esses cidadãos agora encaravam uma invasão japonesa. Em 1940, como primeiro Lorde do Almirantado, Winston Churchill era responsável pelas defesas de Singapura. Ele estava convencido de que, se a ilha fosse atacada, seria pelo mar. Ele informou a seus colegas de gabinete que Singapura é uma fortaleza armada com canhões e guardada por 20 mil homens. Ela só pode ser atacada depois de um cerco de um exército de ao menos 50 mil homens. E ele notou que Singapura era longe do Japão, como Nova York era de Southampton. Ele achava impossível manter homens e munições em tais distâncias. E também não considerava plausível, na época, que os japoneses, que ele descrevia como o povo prudente, se estendessem além do Mar Amarelo e da China, que eles já tinham ocupado.
certamente eles não embarcariam em uma empreitada tão louca e tão longe de casa. Churchill estava errado. Churchill despachou 2 navios de guerra, o Príncipe de Gales e o Repulse. O primeiro era um navio de guerra do rei George V. Ele tinha uma carreira breve, mas ativa, ajudando a deter o Bismarck e levando Churchill à conferência na Terra Nova. O Repulse era um cruzador conhecido, o segundo a ser construído. Ele fez parte da caçada ao Bismarck. O almirantado planejou um porta-aviões para acompanhar os 2 navios, mas a ação nunca aconteceu. O Repulse deixou Singapura em companhia do Príncipe de Gales e 4 destroyers para tentar interceptar os comboios invasores do Japão, seguindo em direção à Malásia. Mas sua caçada às forças de invasão foram infrutíferas e eles voltaram para o sul. Foi nesse ponto que as aeronaves japonesas foram localizadas. A frota foi atacada por 86 aviões. Sem a proteção de um porta-aviões, os navios estavam muito vulneráveis. A força britânica, que se considerava impossível de ser afundada, afundou, deixando a costa da Malásia exposta. O general Yamashita agora podia agir. Seu ataque a Singapura aconteceria pela Malásia e os britânicos foram lentos para enviar tropas para o norte de Singapura. A Malásia estava mal defendida. Os japoneses primeiro encontraram resistência da 3ª Unidade do Exército Indiano, defendendo a costa. Eles foram rapidamente isolados e forçados a se render. Apesar do 25º Exército japonês ser menor que os aliados, o general Yamashita concentrou suas forças. Ele tinha apenas 30 mil homens e os aliados 100 mil a mais. Mas, apesar da inferioridade numérica, os japoneses seguiram adiante. Em 14 de janeiro, uma companhia de australianos emboscou os soldados japoneses em bicicletas, passando por um atalho que levava à ponte do rio Sungei-gemenche. Mesmo fazendo muitas vítimas em seu primeiro grande confronto com os japoneses, os australianos foram forçados a recuar. Os aliados não estavam preparados quando os japoneses saíram das estradas e seguiram rapidamente pela selva. A selva devia atrasar o avanço japonês, mas eles não se esconderam em carros, eles foram andando e de bicicleta. Com o apoio superior japonês pelo ar, nos armamentos e na coordenação, a tática e a experiência serviram ao seu favor. Os britânicos subestimaram as capacidades militares de seu inimigo. O agrupamento de pilotos não treinados e os equipamentos inferiores dos aliados na Malásia, em Bornéu e em Singapura, na época, não foram páreo para a Força Aérea do Exército Imperial Japonês. Seus caças, principalmente o Mitsubishi A6M0, foram cruciais na superioridade aérea. Enquanto a luta continuava na Malásia, os japoneses continuavam o bombardeio estratégico de Singapura. Os britânicos fizeram o máximo para manter os bombardeiros afastados com fogo antiaéreo, enquanto havia munição disponível. As potências governantes começaram uma retirada de mulheres e crianças. Alguns nunca mais veriam seus pais e maridos. Uma derrota se anunciava. Todos os navios disponíveis foram carregados com civis em fuga. O Empire Star, construído para levar pequeno número de passageiros, estava lotado com 2.000 refugiados. Mas a organização falhou e a retirada se tornou caótica. Os aviões inimigos atacaram os navios fugitivos e milhares de civis se afogaram. Outros sobreviveram ao afogamento, mas foram mortos pelos soldados japoneses enquanto lutavam para chegar à praia na ilha de Bangka. Com o avanço japonês em Singapura, vamos parar um pouco para ver os acontecimentos que se desenrolavam na Europa.
Desde que Hitler chegou ao poder em 1933, ele começou a instituir as leis de Nuremberg, privando os judeus de seus direitos e de sua cidadania. Ele não fazia segredo de sua antipatia pelos judeus e falava frequentemente sobre sua remoção. Em 1941, os primeiros campos de extermínio foram construídos: Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek e, finalmente, Auschwitz-Birkenau. Em 20 de janeiro de 1942, a Conferência de Wannsee ocorreu na mansão Wannsee, em Berlim. Era uma reunião para discutir os termos práticos do assassinato em massa. Apesar de nenhuma ordem direta de Adolf Hitler de extermínio dos judeus ter sido encontrada, Rudolf Hess, comandante do campo em Auschwitz, e Adolf Eichmann, que foi descrito como o arquiteto do Holocausto, ambos disseram que essa ordem existia no início do verão de 1941. Em seu diário, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, escreveu: em relação à questão judaica, o Führer está determinado a limpar a mesa. Agora chegou a Guerra Mundial. A destruição dos judeus deve ser sua consequência necessária. Não podemos ser sentimentais sobre isso. Não devemos sentir compaixão pelos judeus. Em Wannsee, os planos para a solução final foram traçados. O extermínio em massa dos judeus começaria logo depois. Mas a máquina de guerra nazista logo teria uma força aliada aumentada para enfrentar. Os americanos já lutavam contra os japoneses no Pacífico e agora estavam prestes a entrar na luta na Europa, com uns 4.000 soldados chegando ao norte da Irlanda. Esses foram os primeiros soldados americanos a pôr os pés em solo europeu desde que as tropas expedicionárias americanas partiram no final da Primeira Guerra Mundial. Eles foram recebidos por Sir Archibald Sinclair, ministro do Ar, com as palavras: sua chegada segura marca o novo estágio da Guerra Mundial. É um mau presságio para o Sr. Hitler, assim como o é para o general Tojo. Na verdade, a chegada dos soldados americanos na Grã-Bretanha era planejada desde abril de 1941, 8 meses antes do ataque a Pearl Harbor. Empreiteiros americanos já trabalhavam duro construindo bases para 87.000 americanos que o Departamento de Guerra americano planejava enviar. A vida dos soldados na Grã-Bretanha exigiu certa adaptação. De início, eles dirigiam do lado errado da rua e não estavam acostumados aos tipos de programas da BBC. O Departamento de Guerra americano distribuiu manuais com instruções para soldados americanos na Grã-Bretanha, para avisá-los sobre as peculiaridades dos britânicos, de seu país e de seus hábitos. O guia pretendia amenizar o choque cultural dos soldados em sua primeira viagem para a Grã-Bretanha ou para qualquer outro país. Um trecho dizia: os britânicos não sabem como fazer uma boa xícara de café. Vocês não sabem como fazer uma boa xícara de chá. É uma troca justa. Havia explicações para tudo que os americanos pudessem encontrar, de pesos e medidas ao dinheiro, dos racionamentos aos esportes. O beisebol podia ser passatempo em casa, mas na Grã-Bretanha, o cricket era o esporte do verão. Para alguns americanos, as nuances do jogo eram emocionantes demais. Boa jogada, rapaz! A chegada na Grã-Bretanha dos ricos amigos do outro lado do Atlântico significou a chegada de suprimentos americanos. De repente, os britânicos, principalmente as moças, recebiam produtos racionados desde 1940. Manteiga, bacon, açúcar, geleia e ovos. Queijo e frutas em conserva apareciam nas mesas. E, de repente, havia um suprimento de meias de nylon e de gomas de mascar. Em 9 de fevereiro, o antigo ditado "Deus ama a limpeza" ficou mais difícil de ser seguido. O sabão foi racionado.
Mas os americanos viajavam com um suprimento grande. Todos queriam fazer sua parte, e a família real britânica não era exceção. Em 25 de fevereiro, a princesa Elizabeth, a futura rainha Elizabeth, se alistou no serviço de guerra. A 9.600 quilômetros de distância, as forças aliadas caíam na Malásia. Sua campanha de 54 dias estava terminada. Para a consternação dos britânicos, os japoneses se aproximavam de Singapura. Além de ser um porto estratégico importante, Singapura era lar de muitos que apoiavam a China. O apoio financeiro vinha da etnia Han, chinesa, apoio que contribuiu para atrasar o avanço japonês na China. Mais um motivo para os japoneses invadirem a ilha. Os aliados resistiram, encarando um ataque japonês determinado. Para o general Yamashita, foi um período nervoso. Como ele lembraria depois: meu ataque a Singapura foi um blefe que deu certo. Eu tinha 30 mil homens e estava em desvantagem de mais de 3 para 1. Eu sabia que, se tivesse que lutar por muito tempo por Singapura, seria vencido. Por isso, a rendição tinha que ser rápida. Eu tive muito medo o tempo todo de que os britânicos descobrissem nossa fragilidade numérica e nossa falta de suprimentos e me forçassem a lutar desastrosamente nas ruas. Singapura estava sob o comando do general Arthur Percival. Ao seu dispor, ele tinha 100 mil homens da Austrália, da Grã-Bretanha e da Índia, e também soldados criados na Malásia e em Singapura. Eles prepararam sua defesa. A estratégia japonesa foi ardilosa. À meia-noite de 7 de fevereiro, as tropas japonesas chegaram sem oposição na costa nordeste de Singapura e deram a impressão de um ataque iminente vindo daquela direção. No entanto, no dia seguinte, eles começaram um ataque aéreo e de artilharia na costa noroeste. Às 9h30 daquela noite, o primeiro ataque anfíbio japonês a Singapura foi feito. Apesar do grande número de vítimas dos atiradores australianos, grupos após grupos de soldados japoneses chegavam com sucesso. À meia-noite, a defesa australiana estava destruída. No dia seguinte, o aeroporto de Tengah era japonês. Singapura virou suas famosas armas costeiras de grande calibre para dentro. Pelo menos aquelas capazes de virar, mas as armas eram carregadas principalmente de munição anti-blindagem, necessárias para penetrar navios de guerra blindados, o verdadeiro motivo delas estarem lá. Se as armas fossem carregadas com bombas altamente explosivas, os japoneses teriam sofrido mais fatalidades. As armas teriam ajudado a repelir o avanço japonês, mas não foi assim. Com suas tropas bem estabelecidas nas praias ao norte, o próximo objetivo de Yamashita era Bukit Timah, comandando a aproximação a noroeste até a cidade de Singapura. Yamashita pediu a rendição de Percival, mas este tinha ordens de lutar até o fim. Uma batalha dura foi combatida e a 18ª Divisão Japonesa encarou o 1º e o 2º Batalhões do Regimento Malaio, apoiados por homens de forças australianas. Os aliados lutaram insistentemente e bloquearam o ataque japonês até a meia-noite de 12 de fevereiro. Mas com muitos problemas, o Regimento Malaio recuou. Em Bukit Chandu, soldados aliados ficaram sem munição, mas se recusaram a desistir. Eles entraram em um combate mano a mano com os japoneses, mas foi inútil. Na tarde de 14 de fevereiro, Bukit Chandu foi tomada. Nesse momento, o avanço japonês tinha forçado os soldados britânicos a recuar para uma área em torno da prefeitura. Essa era a última defesa deles. O Japão convergiu ao redor disso. O fim estava próximo.
O suprimento de água estava em níveis críticos e necessidades como comida, combustível e munição também estavam em baixa. Esses motivos, junto aos números de vítimas civis, levaram Percival a tomar a decisão de se render. Em 15 de fevereiro de 1942, às 6h15 da tarde, em uma sala de conferências na fábrica de motores da Ford, em Singapura, o general Arthur Percival, dos aliados, entregou a ilha ao general Yamashita Tomoyuki. Foi uma grande vitória para o Japão, porque a captura de Singapura sinalizava o fim do poder britânico no Extremo Oriente. Da parte dos britânicos, o telegrama de Percival ao comandante supremo do comando americano, britânico, holandês, australiano dizia: todas as patentes fizeram seu melhor. Dos 50 mil soldados brancos capturados em Singapura, 18 mil morreriam por doenças ou maus tratos nos 3 anos e 8 meses seguintes. Os japoneses tornaram a ilha seu quartel-general do Exército do Sul, rebatizando Singapura de Shonan, que significa Luz do Sul. Os japoneses agora tinham as riquezas da Malásia ao seu dispor e conseguiram o controle dos estreitos de Malacca, a principal rota marítima entre o Pacífico e o Índico. Após a derrota britânica em Singapura, movimentos nacionalistas começaram a perceber que as antigas potências coloniais não eram a força superior e invencível que eles acreditavam ser. Momento que marca o início do declínio do Império. Daqui, podemos traçar a espiral decrescente das potências coloniais britânicas. Com a queda de Singapura, todo o resto do Império Britânico estava sob ataque. Antes das 10 horas em 19 de fevereiro, 188 aviões japoneses passaram por Darwin, no que deveria ser um ataque preciso. Ele marcou o início dos ataques contra a Austrália, que durariam até 1943. Os australianos viram isso como a sua Pearl Harbor, e apesar de Darwin não ter a mesma importância que o alvo americano no Havaí, mais bombas foram jogadas. Darwin não estava preparada. 8 navios no porto afundaram, incluindo o destroyer americano Peary. E mais 35 navios foram danificados. Nenhum do pequeno número de aviões aliados disponíveis conseguiu decolar. Todos foram destruídos ou danificados. Em apenas 40 minutos, os aviões japoneses atingiram seu objetivo e voltaram para casa. Mas outra onda estava por vir. Dessa vez, havia 54 bombardeiros japoneses. Seu alvo era a cidade e o aeroporto de Darwin. 250 trabalhadores das docas e do porto perderam suas vidas naquele dia e aproximadamente 300 ou 400 foram feridos. O verdadeiro número de fatalidades foi escondido pelo governo australiano por medo de um pânico em massa. Mas o caos se instaurou assim mesmo. Apesar de 19 de fevereiro ter sido um dia feliz para o Japão, antes do verão terminar, os 4 porta-aviões japoneses envolvidos no ataque afundariam na Batalha de Midway. Enquanto as forças imperiais japonesas ganhavam o dia no Pacífico, seus conterrâneos viviam algo bem diferente nos Estados Unidos, onde milhares de japoneses haviam se estabelecido. Depois de Pearl Harbor, um rosto japonês não era bem recebido nos Estados Unidos. Na verdade, as relações entre a comunidade japonesa e o povo americano já se deterioravam há anos. Fazendeiros que não queriam competir com trabalhadores imigrantes agora podiam alegar a lealdade ao país como motivo para desconfiar de qualquer um com histórico japonês. Mesmo antes de Pearl Harbor, o presidente Roosevelt ordenou que nomes e endereços de cada japonês nascido nos Estados Unidos ou no Japão fossem listados. Todos os estrangeiros inimigos na Califórnia, no Oregon, em Washington, em Montana, em Idaho, em Utah e em Nevada receberam ordens de entregar o que era descrito como contrabando.
Isso incluía rádios de ondas curtas, câmeras, binóculos e várias armas como facas de caça e a dinamite usada por fazendeiros para desmatar terras. O congressista de Los Angeles, Leland Ford, escreveu: "Eu não considero que sejamos rígidos demais em relação aos japoneses, diante da maneira traiçoeira como eles fazem as coisas." A Califórnia votou para barrar todos os descendentes de nativos de países com os quais os Estados Unidos estejam em guerra, de todos os postos de serviço público. Zonas proibidas foram estabelecidas e lugares foram proibidos para todos os estrangeiros inimigos. Alemães, italianos e japoneses receberam ordem de deixar as áreas costeiras de São Francisco. Logo, todos considerados estrangeiros indesejáveis foram retirados de locais costeiros dos Estados Unidos. O secretário de Justiça da Califórnia, Earl Warren, chamou os japoneses na Califórnia de calcanhar de Aquiles de todo o esforço de defesa civil e avisou: se algo não for feito, uma repetição de Pearl Harbor pode acontecer. Fazendas foram transferidas das mãos de nipo-americanos para inquilinos e corporações caucasianos. A grande preocupação estava na continuação da produção em capacidade total. Fazendeiros nipo-americanos receberam ordens de continuar suas atividades até que fossem expulsos. E se colheitas fossem destruídas, isso seria punido como sabotagem. Em 19 de fevereiro de 1942, o presidente Roosevelt assinou uma ordem que começou a reunir e retirar 120 mil nipo-americanos para um dos 10 campos de concentração, oficialmente chamados de Centros de Realocação. Os nipo-americanos formavam a maioria das pessoas nos campos, mas milhares de americanos de ascendência alemã, italiana e europeia também foram forçados a se dirigir para lá. Apesar das condições não serem boas, eles não eram como os campos de concentração nazistas. Na Europa, os nazistas não conseguiam tudo. Apesar dos soldados alemães continuarem a cercar a cidade russa de Leningrado, a cidade se recusava a cair. Leningrado foi um dos primeiros alvos de Hitler na Operação Barbarossa, e ele esperava que ela caísse como uma folha. As primeiras bombas caíram em Leningrado em 8 de setembro de 1941. O Exército Vermelho ficou flanqueado quando os alemães cercaram a cidade, mas ela não caiu como Hitler imaginava. Eles lutaram e continuaram lutando por 900 dias. Os quase 3 milhões de civis da cidade, incluindo umas 400 mil crianças, se recusaram a se render. Eles enfrentaram as condições cada vez mais duras. Em janeiro e fevereiro, Leningrado mergulhou nas profundezas de um inverno extremamente frio. A falta de combustível fez o uso da eletricidade ser banido nas casas. A indústria e os militares tinham a prioridade. Era impossível de se ter querosene para os lampiões. A madeira se tornou a maior fonte de calor das casas, com móveis e pisos sendo queimados na maioria delas. Simplesmente não havia a comida necessária para se enfrentar o frio. Se houvesse pão disponível, as pessoas tinham que fazer fila no frio, esperando que sobrasse algum até que chegasse a sua vez. Em janeiro e fevereiro, 200 mil pessoas morreram de frio e de fome. Apesar das perdas trágicas e das condições subhumanas, as indústrias de guerra da cidade ainda continuavam a funcionar. Sem aquecimento, sem água, quase sem eletricidade e com muito pouco para comer, a cidade ainda se recusava a sucumbir aos nazistas. Os alemães descobriam que seu inimigo ainda podia lutar muito. E enquanto os russos enfrentavam Hitler, Winston Churchill planejava a próxima fase da guerra contra ele. Nos corredores do poder, as palavras do primeiro-ministro britânico ecoaram nos ouvidos de seus estrategistas militares. Ele disse: "A Marinha pode nos fazer perder a guerra. Apenas a RAF pode vencê-la. Nosso esforço supremo deve ser na obtenção da supremacia do ar. Os caças são nossa salvação.
Mas os bombardeiros sozinhos nos fornecem meios de vitória. No dia de São Valentim de 1942, o Comando de Bombardeiros lançou a diretriz número 22, que encerrou o recente período de manutenção de aeronaves pela RAF, apesar dos ataques ainda não serem exigidos em situações de mau tempo ou de condições extremas. Com o novo bombardeiro Lancaster entrando em serviço e equipado com um novo equipamento de navegação chamado de GEE, o comando esperava localizar alvos de maneira bem mais fácil. 9 dias depois, uma das figuras mais influentes da Segunda Guerra Mundial assumiria seu novo posto. O Marechal do Ar, Arthur Harris, foi nomeado comandante-em-chefe do Comando de Bombardeiros. Harris tinha a reputação de ser determinado e enérgico. Ele estava totalmente convencido de que o bombardeio da Alemanha podia fazer os nazistas caírem de joelhos e seria um golpe decisivo para a vitória na guerra. No início de março, seus bombardeiros atingiram o território nazista de Renault, no subúrbio parisiense de Billancourt. Graves danos foram causados nas linhas de produção, apesar de muitos trabalhadores franceses terem sido mortos. No entanto, esse ataque bem-sucedido foi um apoio moral necessário para as equipes de bombardeiros. Nessa mesma noite, o bombardeiro Lancaster fez sua estreia, atirando minas no porto francês de Brest. Dos 235 aviões da RAF que decolaram, somente um não voltou. 5 dias depois, a RAF fez um ataque a Essen, lar da fábrica Krups. A Krups produzia submarinos, tanques, artilharia, armas navais, munições e outros armamentos para os militares alemães. Apesar dos resultados terem sido decepcionantes, os bombardeiros voltaram várias vezes. Não só a fábrica era alvo, mas, sob a nova diretriz, a cidade também era. Foi o prelúdio do que estava por vir. Na nova doutrina tática de saturação de bombardeios em uma área, a RAF enviou 234 aviões e fez um ataque incendiário contra Lübeck, nos países bálticos. Ele devastou a antiga cidade. Hitler ficou tão furioso que ordenou que a Luftwaffe bombardeasse cidades históricas britânicas em retaliação. Mas Harris não perdia a crença em seu plano. No final de maio, 900 bombardeiros seriam despachados para a colônia. Com os bombardeiros agora levando a luta à Alemanha, a guerra na Europa começava a virar em favor dos aliados. Hitler descobriria que os aliados não estavam preparados para desistir. Ele agora encarava uma RAF ressuscitada, o poder americano e um inimigo obstinado na Rússia. Apesar dos aliados terem sofrido muito nas mãos dos japoneses no Pacífico, as bases de uma luta por lá já estavam sendo formadas. Com a chegada de soldados americanos em Nouméa, Nova Caledônia, os planos da conquista americana de Guadalcanal já tomavam forma. Seria o primeiro de vários assaltos anfíbios às ilhas do Pacífico. Com a Batalha do Mar de Coral e a Batalha de Midway no horizonte, os japoneses logo perceberiam que a relativa facilidade que tiveram em tomar suas novas posses chegaria ao fim. Os aliados estavam reagindo.